Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Os guerreiros sempre foram uma figura-chave dentro da história e ganharam ainda mais destaque com o surgimento dos super-heróis da Marvel e da DC Comics, já que davam a eles um ar cada vez mais superior, empático e responsável. Mas, para além das histórias em quadrinhos e das grandes produções cinematográficas, os livros de história sempre tiveram uma boa cota de guerreiros da vida real, que foram como super-heróis para o seu povo em seu tempo, mesmo que muita matança e brutalidade tenha sido exigida nesse processo histórico. E como você já deve estar imaginando agora, é exatamente sobre esses caras que falaremos hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer os verdadeiros super-heróis do nosso mundo e história e os seus grandes feitos como guerreiros. Eu acho que eles estavam mais próximos de The Boys. Vai por mim. Alexandre o Grande. Começando com um dos mais famosos e temidos guerreiros de toda a história, que certamente já marcou presença no seu livro de história. Temos o icônico Alexandre o Grande. Um promissor guerreiro que nasceu em Pella, na Macedônia, por volta de 356 a.C. Para refrescar a sua memória, Alexandre o Grande foi um poderoso comandante militar que, por suas empreitadas e por sua linhagem real, acabou se tornando o novo rei da Macedônia depois do falecimento de seu pai. Mas afinal, será que ele mereceu o seu posto? Depois de herdar o trono da Macedônia, com os seus 20 anos de idade, Alexandre acabou iniciando uma longa empreitada para adentrar o Mediterrâneo Oriental, conquistando pontos como o Egito, o Oriente Médio e até mesmo algumas partes da Ásia. Tudo isso em um curtíssimo espaço de tempo. Mas é claro que, se tratando de um guerreiro ambicioso e obstinado, não podíamos esperar algo muito heróico e pacífico da sua parte, não é mesmo? Ainda assim, ele teve os seus momentos de benevolência. Segundo o que contam, Alexandre o Grande teria feito com que um grupo de soldados se rendesse antes mesmo de erguer as suas armas. Durante a revolta grega em 336 a.C., aparentemente, a estratégia de Alexandre fez com que eles se sentissem despreparados e encurralados, se rendendo imediatamente sem a necessidade de derramar sangue. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, há quem diga que, mesmo realizando atos cruéis, Alexandre o Grande fazia questão de mostrar a sua bondade de alguma forma. Um exemplo claro disso foi quando, depois de reprimir o exército tebano e ordenar que a cidade de Tebas fosse completamente queimada, Alexandre resolveu poupar os templos da cidade e algumas casas históricas, como a do poeta Píndaro. Tal ação fez com que os atenienses se submetessem a ele, restabelecendo a ordem da Grécia e seguindo para sua missão na Ásia. No final das contas, existem diversos relatos como este na história de Alexandre, incluindo a sua relação com o rei Poru, que, mesmo depois de ser derrotado pelo ícone da guerra, continuou com o domínio de sua terra e manteve a sua posição, ou seu cuidado com a família do rei Dário, depois que o mesmo fugiu e os abandonou. Entretanto, quando o seu fim chegou, aos 32 anos de idade, no dia 13 de junho de 323 a.C., a mesma bondade não foi aplicada a ele, ou a seus familiares, já que seu filho Alexandre IV e seu meio-irmão Filipe Arrhidaeus acabaram sendo assassinados imediatamente para que não sobrassem sucessores e seu império acabou sendo dividido. Cthulhu, a verdadeira princesa guerreira dos contos da Disney, existe e seu nome não é Mulan. Conhecida principalmente como
Kutulum, a jovem princesa mongol, acabou chamando a atenção de todos graças à sua força, bravura e capacidade inquestionável na luta, que fizeram dela uma grande guerreira. Conhecida também por nomes como Aijarne, Ayuruk e Kotol Tsagan, a jovem mulher era filha de Kaido Khan e nasceu em algum período por volta de 1260. Durante toda a sua jornada, Kutulum sempre teve que disputar o seu espaço com os seus outros 14 irmãos. Ainda assim, não demorou muito tempo para que ela se destacasse depois de se tornar extremamente hábil com o arco e a flecha, equitação e ainda luta livre, fazendo com que ela passasse a lutar lado a lado com o seu pai na guerra para proteger o estilo de vida mongol nômade do Chagatai Khanate, ao qual faziam parte. Vou falar uma coisa. Namorar uma mulher dessa, rapaz... Segundo o que contam as histórias, a guerreira iniciou o seu trajeto na luta muito cedo ao acompanhar o pai em suas missões militares, fazendo com que ela aprendesse lições valiosas para se tornar um dos seres mais ferozes no campo de batalha, chegando ao ponto de ser uma das pessoas de maior confiança de Kaido durante os confrontos. Tanto que, mesmo com muitos irmãos, Kutulum conseguiu ser a escolhida por seu pai para sucedê-lo no trono, além de travar grandes campanhas militares por toda a Mongólia e guerrilhar ao lado do rei durante a disputa contra o seu próprio primo, ninguém mais, ninguém menos que Kublai Khan. O fato é que, mesmo sendo uma guerreira formidável, os costumes acabaram se sobressaindo em alguns momentos e ela teve que se sujeitar e buscar por um marido. Mas não antes de fazer disso um grande desafio. Como exigência para se casar, Kutulum afirmou que só daria sua mão em casamento para o homem que conseguisse derrotá-la em uma luta de wrestling, a famosa luta livre. E como você pode estar imaginando agora, isso nunca aconteceu e ela permaneceu invicta na luta livre até o seu último dia de vida, depois de derrotar mais de 1.000 homens e 10.000 cavalos, um número equiparável a qualquer imperador da época. Graças às suas empreitadas, Kutulum acabou sendo descrita pelo próprio explorador Marco Polo como tão bem feita em todos os seus membros e tão alta e forte que quase poderia ser tomada por um gigante. Ainda assim, ela nunca chegou ao poder, já que seus irmãos se negaram a ceder o trono depois da morte de seu pai em 1301. Pobre guerreira destronada. Sun Tzu. Toda boa história de super-herói conta com o seu próprio guerreiro nerd. Aquele que fica à espreita, planejando os ataques e analisando cada um dos movimentos do inimigo. E, bom, a vida real não poderia ser muito diferente disso, não é mesmo? Conhecido como Sun Tzu, Sun Zi ou Sun Wu, o guerreiro da vez acabou servindo sob o estado de Wu, trabalhando como estrategista geral e militar em algum período por volta de 770 e 476 a.C. E além da sua força e capacidade física terem servido como base para colocá-lo em seu posto, o maior feito do homem acabou sendo o seu forte intelecto e perspicácia, que deram origem à incrível obra A Arte da Guerra. O primeiro tratado sobre a guerra e estudo relacionado à arte militar. Como você deve imaginar, o seu livro se tornou uma grande diretriz para os comandantes, já que detalhava de forma minuciosa questões extremamente importantes estrategicamente, como o uso do terreno, os melhores posicionamentos e até mesmo os movimentos-chave dentro do campo de batalha. Mas acredite, os seus feitos não param por aí. Segundo o autor de Records of the Grand Historian,
Sima, Oijan, Sun Tzu nunca perdeu uma única batalha durante 40 anos em que foi general, tendo a Batalha de Boju realizada entre o estado de Wu e o estado de Shu, que culminou na destruição de todo o seu rival, um de seus maiores destaques. De certa forma, Sun Tzu também influenciou outras pessoas importantes da história, como Mao Zedong ao lutar contra o Japão e a China, Shi Huangdi ao se tornar o primeiro imperador chinês e muitos outros ao longo dos anos, tudo graças ao escrito que acabou sendo atribuído ao antigo guerreiro, Gengis Khan. Seja um herói ou um anti-herói, o fato é que grande parte dos personagens tem contado com uma grande lista de tragédias em seu passado, que os auxiliam a chegar a seu ápice. O Demolidor e o Batman sabem muito bem do que eu estou falando. E bom, Gengis Khan não fica atrás de nenhum deles em suas superações. Começando a sua vida com uma sequência de fatos realmente trágicos, o pequeno guerreiro que nasceu com o nome de Temujin teve que suportar a morte de seu pai causada por envenenamento, a perca da sua tribo para os usurpadores e até mesmo o rapto de sua noiva por parte dos inimigos. Tudo isso sem falar na traição sofrida pelo seu melhor amigo e irmão. Mas, mesmo que todas essas coisas fossem o bastante para derrubar qualquer um, elas acabaram servindo de combustível para enaltecer o poder do enfim guerreiro, que ficou conhecido como Gengis Khan, que significou o guerreiro perfeito. Depois de passar por todos esses infortúnios, o homem ainda foi capaz de se reerguer, proclamando por vingança. Foi então que, ao fazer aliança com outras tribos locais, ele conseguiu lutar contra os raptores de sua esposa e trazê-la de volta. Tal feito fez com que ele fosse nomeado o chefe da tribo naquele momento. E as coisas só foram se intensificando até que o guerreiro conseguisse dominar cada uma das tribos mongóis, fazendo com que, em 1206, uma assembleia das tribos, chamada Kurultai, fosse realizada para declará-lo como o chefe supremo. Khan, para ele, um único sol significava um único soberano sobre a terra. E isso fez com que o guerreiro transformasse as tribos mongóis em um grande exército nacional, marchando junto para expandir o seu território da Ásia até a Europa. O fato é que, para isso, muito sangue acabou sendo derramado, e o homem ficou conhecido como o déspota sanguinário, ou mesmo o assassino impiedoso, ainda que tenha criado o maior império terrestre da história da humanidade, ao servir como âncora para todos os mongóis. Boudica. Se as Amazonas realmente existem, Boudica certamente seria a matriarca de todas elas. Coroada a rainha do povo Iceni, depois da morte de seu marido, o rei Prasutagus, a jovem Boudica teve que liderar o seu povo para salvá-los da tragédia que decaía sobre eles. Segundo o que conta a história, o rei Prasutagus teria permanecido no poder do povo Iceni mesmo depois que os romanos conquistaram a parte sul da Inglaterra. O problema foi que, assim que ele faleceu, os romanos tomaram posse dos membros da tribo e se intitularam como os seus novos governantes. Nesse processo, Boudica e suas filhas acabaram sendo açoitadas, despidas e violentadas. Movida pela vingança que crescia dentro dela e pela vontade de trazer a honra de volta para o povo Iceni, Boudica se rebelou contra o exército romano, derrotando mais de 70.000 de seus soldados e massacrando a 9ª Legião Romana. Além de cidades importantes como Colchester, Londres, Veralamium e a então capital da Grã-Bretanha.
O problema foi que, em um certo momento, a rainha guerreira que governou o povo Icene durante os anos de 60 a 61 depois de Cristo, acabou perdendo a luta contra os romanos. E, em resposta a isso, acabou tirando a sua própria vida por envenenamento. No final das contas, a história conta com muitos guerreiros formidáveis que poderiam servir de inspiração para algum novo super-herói moderno. Ainda assim, quando se trata da guerra, nem tudo são flores. E a linha entre um super-herói e um vilão pode ser mais fina do que você imagina. Se você gostou de ver esse tipo de conteúdo por aqui e descobrir mais sobre os guerreiros e guerreiras destemidos que viveram no passado, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal se você for novo por aqui e ativar o sininho para receber as notificações, porque isso realmente nos ajuda bastante. Até o próximo.